O recorte que a gente vai avaliar hoje é a ironia. O que é a ironia? Ironia é uma forma de ver, é onde o analfabeto funcional não chega. Porque ironia demanda inteligência fina. Tá? O analfabeto funcional é um perdidão quando o assunto é irônico. A ironia é uma subversão semântica e muitas vezes por uma perspectiva metafórica. Usar-se como uma metáfora algo que é uma analogia que não cabe, que há um senso de desproporção ao invés de uma proporção, que seria a semântica oportuna. Tá? Então a ironia sempre expressa uma subversão semântica. Não dá, a coisa não funciona, ou porque é um absurdo, ou porque é fora do razoável, ou porque conduz a algo sem saída, tá? Então é um riso por causa do absurdo. Sabe, eu peguei uma árvore, era uma jabuticabeira, e eu plantei um monte de coisa, tomei cuidados. Sabe o que saiu da árvore? Não saiu jabuticaba, saíram aparelhos de rádio. É uma piada, dentro de uma certa forma, que beira beber uma infantilidade. Mas quando você ri disso, num sentido de uma inocência que pode estar envolvida pelo absurdo, isso conta muito para a nossa inteligência. A ironia aumenta a agudeza do nosso espírito, ela aumenta a percepção. A árvore, ela não planta, dela não saem rádios. E você ri, mas esse contraste de imagens completamente heterogêneas, tá? E a tua posição perante isso te aumenta a fluidez mental, o percepto, a capacidade de construir imagens e etc. Tá? Então, ironia serve para aumentar a inteligência. Quem não tem inteligência não capta o irônico, tá? E quem não cultiva nada do irônico, por sua vez, não capta não desenvolve a inteligência. Tá? Então, o que acontece? A ironia, ela demanda uma segurança de si, que o analfabeto funcional não tem. Nós já vimos aqui em muitos vídeos, ao cabo, o analfabetismo funcional é um efeito de um problema, de um vazio da pessoa. Ou é um menininho assustado, o analfabeto funcional. Ele precisa de direção o mais literal possível, porque a literalidade é muito valiosa para o analfabeto funcional. Ele não quer pôr nada, então é confrontado com uma ironia, ele se põe em pânico, ele não alcança a semântica. O analfabeto funcional pode ser definido como aquele que não tem semântica. E a boa ironia, por sua vez, ela diminui aquele peso que o analfabeto funcional tem, que é o fatalismo. O analfabeto funcional ele tem uma vida completamente fatalista. O que mandaram fazer? O que não mandaram fazer? O que o homem quer? O que o chefe disse? E o fulano? É fatal. É um fato que chega em cima dele, ele não tem margem. Essa é a disposição psíquica que o analfabeto funcional fica, um fatalismo. Se ele fizer bons encontros, que bom, mas se não foi, ele está completamente refém da fatalidade, tá? Porque ele em si não é, ele não vence, não elabora as circunstâncias, ele não tem semântica, tá? E a boa ironia, ela nos dá realmente, e ela passa a ser muito boa, quando ela contrasta, ela evidencia aquele cenário nosso mesmo. A condição humana. A condição humana é uma condição de semântica. Tá? É uma condição de semântica entre dois polos. Tá? A tragédia ou a comédia. Você vai ter duas formas de verificar a vida. Tá? Ou ela é cômica ou ela é trágica. Ou nós vamos viver numa zona de dar semânticas intermediárias nisso. O analfabeto funcional, tá? Ele está na ponta da tragédia, porque ele é fatalista. Exato. Uma pessoa inteligente oscila, e ela tem a tendência a vir mais aqui pro lado da comédia, tá? Num sentido de ter leveza com a vida, num sentido de ter alguma inocência com a vida. Porque a ironia, na medida que ela nos impõe o riso perante um absurdo, ela inculca o sentido de que há uma ordem racional, há uma ordem natural de coisas, tá? Se eu dei risada porque do pé de jabuticaba saiu rádios,
ou de uma história que vira um nonsense, que não é possível no mundo, ou uma perdição. Isso é muito papel da crônica, por exemplo. Pega um detalhe de uma sutileza, de uma sensibilidade, uma ação humana, tá? Em função disso, faço uma ironia nisso daí. Eu estou mostrando as dificuldades dramáticas reais humanas. Nós temos que oscilar nisso. Se você não tem essa oscilação, no mínimo, você está diante de uma pessoa já dessensibilizada. Se ele se dessensibilizou, a inteligência não sobe, logo ele tem uma vida fatal. ele decorre exclusivamente aí dos fatos. Tá? Então essa é uma questão muito grande. A ironia inculca um senso profundo que tem que ter um sentido, tem que ter um valor subjacente nas coisas. Agora, nunca confunda, tá, a boa ironia com a má ironia. Ao mesmo tempo que a boa ironia ela faz uma afirmação de um sentido geral das coisas, faz uma afirmação da nossa fragilidade, de ora capturar o sentido, ora perder o sentido. Quando eu rio da perda de sentido, é porque eu também estou inculcando a minha possibilidade de retomar o sentido. Exato? Dou risada, mas agora eu vou entrar no eixo, porque tem uma ordem na qual eu vou. Tá? Agora, a má ironia faz o oposto. A má ironia é aquela coisa da chalaça, da pilherra, da zombaria. Tudo é levado num tom de deboche. Ser irônico não é ser debochador. O deboche, tá? A chalaça, a pilherra, zombeteria que fala, o escárnio, tá? Esses daí podem ser uma degeneração do gênero irônico, tá? E eles inculcam um senso oposto. Então, um senso de revolta. Sim, é um senso de revolta. É um senso, tem sentido, mas tudo tá meio que uma merda. Sei. Ele reafirma um lado que tem até uma sensibilidade, tá? Ele não tá apático, sensibilidade é apático, tá? Mas ele inculca um lado de uma revolta com a ordem. E ele põe um fatalismo, tá? Ele vai lá para uma ponta trágica. Ele salienta e destaca essa dimensão da não subida na ordem, tá? Da impossibilidade de alcançar a ordem, como uma desistência, tá? O analfabeto funcional, ele anda nessa dimensão, ele é um apático, tá? Que é propriamente o caso do idiota, que ele não percebe. Quem quiser ver a definição de idiota, que veja nos nossos vídeos anteriores. Não estou falando aqui no sentido do xingamento raso, mas tem um sentido aquele que está fechado em si, então ele é insensível ao externo. Ou o imbecil é o que desistiu. O imbecil é o que limita, ele não tem bastão, ele fica coadinho, tá? Então a má ironia, o analfabeto funcional, ou ele não alcança por completo a ironia, ou ele pratica a má ironia, que é o caso do imbecil. O idiota, insensível. O imbecil, ele fica naquele jogo de desistência, porque ele é uma pessoa que desistiu. O analfabeto funcional é uma desistência da função plena da personalidade que tem inteligência, etc. Então assim, o cultivo da ironia, o cultivo da boa ironia, eu vou repetir, é algo que só os inteligentes alcançam, e precisa se praticar alguma dimensão do gênero irônico também para o desenvolvimento da inteligência, tá? Então são coisas de causas e efeitos concomitantes, tá? E você vai ver hoje como é que tá difícil você fazer ironia. Óbvio que tem ironia grosseira, óbvio que pode fazer barbarismos, subterfugiar que está fazendo uma ironia para fazer ofensa, subterfugiar que está fazendo ironia para fazer humilhação, etc. Não estou falando das aberrações, eu estou falando do cultivo desse gênero tão importante e muito entrosado, tá? Com a dimensão metafórica, com a dimensão poética, tá? E etc. Vamos lembrar de uma coisa: os irônicos, os bons irônicos têm segurança de si, porque ele consegue trabalhar com as subversões semânticas sem ficar perdidão, tá? E os analfabetos funcionam, tem que dar significado à coisa, eles estão correndo, tá entendendo? Então, cultivem a ironia, gente. Agora, a boa ironia, inclusive discernir entre a boa ironia e a má ironia, já é um ato da inteligência, já é um ato de um juízo fino, de valor,
tá? Desconfie de quem desconfie muito de quem nunca consegue conceder uma ironia. É complicado. Você chegar e falar, o leão está na sala. Ele não consegue ver isso como uma frase descritiva. Ele vai entender, eu tenho que sair ou eu tenho que entrar. Porque tudo tem que entrar, mas assim, não existe falar, vim te dar uma informação. Porque é uma informação. Não, o que é para eu fazer? O que é para eu fazer, o que não é para eu fazer? Ele é servo, você tá entendendo? O servo precisa, é para fazer ou não é para fazer? Qualquer frase, por exemplo, que você falar no indicativo, você tá entendendo? Ele vai ter uma dificuldade porque ele precisa entender, é para eu fazer ou não é para eu fazer. É só isso que é a existência do cara, o chefe. Ele não é por si, ele não se basta. Ele funciona, ou seja, ele é em função de algo, tá? Nunca é por si. Agora, se o dono dele aí, o dono da semântica, estabelecer um jogo semântico ambíguo, imagina o cara perdido, eu vou, não vou, e agora, não sei o que, meu, advogados, cara, você faz uma ironia com eles, nossa, eles ficam perdidos, eles entram em pânico e fazem esse ar aqui numa soberba. O senhor fala exatamente o que é para eu fazer, porque eu sou um cara sério, né? Assim, tá feia a coisa, né? As inteligências atrofiadas estão aí multiplicando-se. Bom, meus caros, fechamos por hoje.